partir do estudo sobre currículo e cotidiano escolar, este espaço enquanto campo de pesquisa nos trouxe a reflexão sobre a nossa prática no dia a dia, enquanto professores em formação. Esse cotidiano escolar que pode ser ressignificado, reinventado, moldado a cada dia pelo professor e por todos os atores que fazem a comunidade escolar. Pensando nesse percurso formativo, nós, por que não trazer nossas experiências, né? Que olhares nós tivemos enquanto estagiários, enquanto professores que atuaram neste espaço, né? Assim, o Romário, que atuou no ensino médio, a Luana no ensino fundamental e eu no espaço da educação infantil, tivemos esses insights, né, sobre esse cotidiano escolar. Então, vou começar por mim, para trazer esse diálogo da nossa experiência, e a minha foi uma experiência bem significativa no espaço da UEI Cremação, no ano de 2016, no final do curso de pedagogia, quando eu desenvolvi uma proposta de trabalho que seria a contação de história, formando leitores na educação infantil. Ao adentrar o espaço da creche e observar como se dava esse cotidiano escolar, as professoras elas tinham muitas demandas. A demanda da SEMEC, da secretaria, da gestora da UEI em que desenvolver as atividades com as crianças, fazer anotações, passar tarefas para levarem para casa. E eu não via nesse espaço o brincar, essa fabulação tão necessária para a criança. Então, a partir da minha observação, tinha uma estante na sala que eu atuava e eu comecei a ler história para as crianças. E elas gostaram. E a cada dia que eu chegava, o entusiasmo delas era maior. E chegou um momento que perguntaram: tio Jorge, nós não podemos encenar, dramatizar, não foi com essas palavras, mas eles disseram isso. Aí eu disse, vamos sim. E a peça, a história escolhida foi a Iara e as Águas da Floresta. Esse momento de criação da criança junto comigo tomou conta de todo o espaço da creche, porque as outras crianças que viam a gente ensaiar lá fora, no espaço de convivência, tio, eu quero também fazer parte. Professora, a gente não pode ir para lá fazer a encenação, conclusão. Toda a creche foi envolvida, as outras turmas eram as Águas da Floresta, as Águas dos Rios. As crianças ficaram encantadas. Nós tínhamos o pirarucu, o peixe-boi, o puraqué e a iara e os pescadores maus, né? Então eu envolvi a linguagem teatral, a linguagem da música, a dança, o nosso carimbó. E algo que me marcou muito sobre essa cultura que a criança traz para dentro da escola e sobre esse espaço foi quando, num dos ensaios finais, o garotinho que fazia o puraqué disse: tio, a mamãe falou que o puraqué dá choque. Quando os pescadores maus passarem, eu vou dar choque neles, eles podem fazer o treme do Super Pop, pode? Então, essa cultura inerente da criança, essa ludicidade, a gente acaba, às vezes, deixando de trabalhar no espaço. Então, o cotidiano daquela creche mudou totalmente. E no final do ano, eu dei continuidade à proposta e montamos a peça A Menina que Buscava o Natal também, que foi uma grande experiência e que transformou a UEI Cremação em outra unidade e acabou sendo escolhida como unidade de referência de educação infantil no ano de 2017. Essa foi a minha experiência no espaço e no cotidiano escolar. Então, a minha prática, ela foi no ensino fundamental e eu observei o cotidiano, né, da escola Joaquim Mendes Contentes, que fica localizado no município de Abaetetuba, no estado do Pará. E lá eu observei a importância do açaí para esses alunos. Então, os alunos entravam 7h30 da manhã e saíam 5 da tarde. O açaí não é oferecido como parte da alimentação desses alunos, né? E os alunos têm autonomia para trazer de casa. Então, às vezes, 7h30, quando eles entravam, eles traziam esse açaí, ou 11 horas, quando eles almoçavam, alguns pais vinham trazer esse açaí para dentro da escola. O que eu percebi, né? Que as crianças desperdiçavam muito a comida que era oferecida pela escola. Por quê? A escola não oferecia o açaí.
E a nossa base alimentar, como um povo ribeirinho, nós que temos, né, a tradição indígena muito forte, nós temos o açaí como base alimentar, principalmente a região do Baixo Tocantins. Abaetetuba reconhece o açaí como base alimentar, como outras regiões consideram, por exemplo, o arroz, né? Se não tiver arroz, eles não conseguem comer. O abaetetubense ele é da mesma forma. E eu ouvia os professores, a gestora, as merendeiras dizer que aquelas crianças, elas eram, no sentido informal, elas eram frescas, elas eram pavulagens, elas eram crianças mimadas, porque elas tinham a oportunidade de comer e elas não queriam comer. E era muito interessante que essas mesmas pessoas eram as pessoas que, quando acabava o turno das crianças, e essas crianças iam tomar banho, iam deitar, que é o intervalo, né, do ensino integral, elas iam para a cantina e elas traziam açaí também. E elas diziam, sem se perceber, eu não consigo comer sem o meu açaí. Então, algo muito interessante de se perceber é que o paraense ele não diz tomar açaí. Ele nem sequer reconhece o açaí como fruta, né? Ele diz, eu vou comer o meu açaí com farinha d'água, né? Eu vou comer açaí. Mas, Luana, teve algum momento que te chamou a atenção? Tiveram vários momentos que me chamaram a atenção. A gente percebe que as crianças tinham o açaí como uma moeda de troca. No meu próprio TCC eu falo sobre isso. Então, as crianças que podiam levar açaí, elas dividiam aquele açaí e tinha regras para isso. Eles dividiam com os melhores amigos, eles dividiam por trabalhos feitos pelos melhores lugares da sala. E você pensar isso com crianças do ensino fundamental é muito diferente, assim, eles sabe? Negociavam. Eles negociavam, a palavra é essa. Eles negociavam esse açaí, ele funcionava como moeda de troca. E se você percebesse, quando o açaí acabava daquela tigela, automaticamente eles paravam de comer o que tinha naquele prato. Então ficava o arroz, ficava o frango, ficava o feijão, ficava a maçã, e tudo aquilo era deixado de lado. Eles diziam que acabava o açaí, acabava a minha fome. Então, o professor acaba negociando o currículo, as práticas, enquanto é algo proveitoso para ele, mas não teve esse olhar de negociar essa prática do cotidiano escolar em relação à merenda desses alunos. Em relação à merenda que poderia ser negociada com a secretaria e ter esse olhar para esse cotidiano que é presente lá em Abaetetuba. Inclusive, eu fiz uma entrevista com o conselheiro de alimentação escolar e eu perguntei por que esse açaí não fazia parte desse cotidiano escolar. E ele disse porque tem a época das frutas, né? E que açaí não fazia tanta diferença para eles. E eu vi isso, açaí não fazia tanta diferença para eles dentro de Abaetetuba, aquelas crianças que não almoçavam. E o desperdício também era muito grande, porque nem sempre elas conseguiam açaí. E é um custo, né? E pensar, se uma criança entra às 7h30 da manhã com uma garrafinha de açaí, aquele açaí não foi batido naquele dia, foi batido no dia anterior. E outra coisa, ele não era armazenado dentro de um freezer, o açaí ficava lá fora. E várias relações de troca eram feitas, mas... Tinha todo o trabalho de levar o açaí dentro da garrafinha, só para terem que comer com o açaí. Só para terem que comer. E o açaí ficava do lado de fora e alguns alunos não deixavam na cantina. Aí uma vez eu perguntei, por que você não deixa junto com os outros alunos? Ah, tia, uma vez roubaram o meu açaí. Tiraram a plaquinha do meu nome e levaram o meu açaí. E eu não comi. E eu vi isso dos pais. Eu tenho que me deslocar do meu trabalho para essa escola para vir trazer o açaí, senão meu filho não come. Né? Então, para mim, foi muito interessante perceber o quanto esse cotidiano ele é inventivo, ele é cheio de significados e como nós podemos perceber. Então, tudo o que eu percebi, o açaí como parte integrante da cultura do povo paraense, do povo ribeirinho, como uma marca da identidade local de Abaetetuba, dentre muitas outras coisas, né, que eu observei. É isso. O que eu percebi na tua fala também era que o currículo, né, da escola estava visibilizando aquelas experiências dos alunos como um desvio, como uma coisa que não devia ser abordada. E foi o que eu percebi muito no ensino médio. Eu, enquanto estudante de ensino médio e também participando depois de grupos de pesquisa, indo para a escola, tendo que observar o cotidiano de alunos. Eu passei todo o meu curso de pedagogia em grupos de pesquisa e em contato com alunos. Então, eu sempre conversava com os alunos, eu fazia observação, eu sempre estava em contato, em relação direta com eles. E o que eu pude observar, tanto na minha experiência como de aluno, como de estudante de pedagogia, é que ele sempre falava assim, eu não vou usar esse conteúdo na minha vida. Então, eles acabam meio que
se distanciando daquilo que é proposto, prescrito no currículo e proposto na escola, porque eles não se sentem contemplados. Não há significado. Não há significado, não há. Então, Peter McLaren, ele fala que aquilo que a criança não tem afeto, ela não consegue aprender, ela não consegue encontrar aproximações. Então, o que acontece quando, nas minhas observações, eu via muito assim, às vezes em aula de matemática, muita gente faltava. Aí eu perguntava, fulano faltou naquele dia, o tutor fala, porque o professor fala sobre fórmula de Bhaskara, eu não vou usar a fórmula de Bhaskara na minha vida. Eu não uso no meu dia a dia. Então, eles preferem estar em outras atividades, em contato com aquilo que aproximam eles, mesmo eles estando na sala de aula ou na escola, eles não estão na sala de aula, naquela aula, porque eles não se sentem contemplados. Então, o que acontece? Evasão, eles não conseguem aprender, eles podem até memorizar, decorar no dia da prova, um dia antes. Mas eles não conseguem aprender de fato. Se tu perguntar hoje, por exemplo, para um estudante, se pergunta para mim, para ti, se perguntar para cada um aqui, o que você aprendeu de matemática sobre isso? A gente não vai conseguir dizer, porque muitas das coisas que a escola acaba se rendendo a essa prescrição, se limitando a isso, não tem a ver com a nossa vida. Por exemplo, Sertão ele fala sobre criar táticas, estratégias. Você pode usar o currículo prescrito, mas criando estratégias de fazer com que aquilo que está prescrito seja colocado de forma significativa para os estudantes. Você pode fazer como o Paulo Freire fez. Paulo Freire fez a alfabetização com os adultos, com as pessoas, mas ele trouxe isso de forma significativa para as pessoas. Vamos alfabetizar os adultos? Vamos educar os adultos? Vamos. Mas vamos fazer com os temas geradores. Vamos trazer isso para a realidade deles. Então, de forma significativa, a gente vai trazendo isso para o currículo escolar. Nós podemos, assim, aferir nessa tua fala, em relação aos professores do ensino médio, que eles não dialogam com esse cotidiano que o próprio aluno, estudante do ensino médio vive. Que eles não trazem essa prática conteudista de uma forma significativa para a vida desse aluno. Parece que esses professores estão ali só para ensinar o que foi prescrito. Às vezes, eles entendem só ensinar aquela equação, mas eles não entendem a vida daquele sujeito que está ali sendo formado. O diálogo não existe entre essa prática do cotidiano e a prática desse professor. Então, a gente precisa trazer reflexão sobre esse espaço que é o cotidiano escolar para dentro da sala de aula, para dialogar com os conteúdos. Quando o currículo ele não é inventivo, ele não é dialogado, ele não é negociado, né, com os agentes escolares, ele acaba, muitas vezes, quando ele não é proposto, prescrito, às vezes ele é copiado de outras escolas. E aí surge um currículo carbono, é copiado e colado. Ele precisa estar em diálogo com os professores, com os alunos, com a comunidade, para ter significância para essas pessoas. E no Brasil, esse diálogo sobre currículo e cotidiano escolar, ele está sendo referenciado nos últimos anos. Romário, como esse trabalho está sendo referenciado, conforme as pesquisas que nós fizemos? Bom, através das pesquisas no campo do currículo e do cotidiano escolar, a gente é capaz de perceber as potencialidades de se trabalhar com o cotidiano dentro desse currículo. Então, nós percebemos pelos trabalhos de Nida Alves, Regina Garcia, de Ferraço, nós compreendemos as potencialidades do trabalho do currículo, utilizando as perspectivas, as contribuições do cotidiano escolar dentro desse currículo, dentro dessas práticas docentes, dentro dessas tessituras que nos vão trazer novos olhares, novas perspectivas, novos sujeitos contemplados com esse currículo. Jamais poderíamos terminar esse trabalho, essa pesquisa, né, sem parafrasear Sertor, Anilda Alves, esses pesquisadores que trouxeram a essência de se trabalhar esse currículo do cotidiano, que nos revela inúmeras possibilidades.
E por isso será necessário sempre mergulharmos no interior desse cotidiano escolar. É necessário perceber que existe um lugar-espaço, que também é espaço, tempo, lugar, onde existem saberes, fazeres, que emergem dos sujeitos que pensam, fazem, que fazem e sabem, esses sujeitos que nos tornamos enquanto professor pesquisador, enquanto eu, enquanto Romário, a Luana, você que é professor, você que está entrando na pesquisa e educação. Enquanto a gente não trouxer, não mergulhar a fundo nesse cotidiano escolar, nós não conseguiremos mudar a qualidade da educação brasileira, a qualidade da nossa escola pública. Então nós somos esses sujeitos praticantes, pensantes, que sabem e fazem o cotidiano escolar.